Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Imagine que você é um filisteu correndo atrás de Sansão. Ele está amarrado com cordas e, enquanto você corre em direção a ele, Sansão recebe o Espírito do Senhor e pá! As cordas se partem como se fossem nada. Ele então olha ao seu redor e o Senhor provê. Neste momento, estamos em meio a uma série estudando lições sobre a vida de Sansão. Na semana passada, falamos sobre a primeira parte, tirando o mel do leão. Hoje estudaremos a segunda parte, de um total de 3. O título do estudo de hoje é A Queixada de um Jumento. Provavelmente é uma boa ideia dar um contexto sobre o que estava acontecendo na nação de Israel durante os tempos de Sansão. Bem, quando Sansão era adolescente, ele viveu na época de Eli, o sacerdote. Isso está em 1 Samuel. Havia muita corrupção e muita infidelidade. Os filhos de Eli eram verdadeiros canalhas. Estes 2 homens que deveriam dar o exemplo à nação se envolveram em escândalos. E durante esse tempo, e essa história está lá em 1 Samuel 40, Israel foi derrotada pelos filisteus, e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Numa outra batalha anterior, 4.000 pessoas morreram. Também foi tomada a Arca de Deus. Portanto, este foi o contexto no qual Sansão nasceu. Os filisteus subjugaram o povo de Israel. Agora, os filisteus não tinham um rei. Eles eram divididos em uma confederação de 5 reinos. Eram chamados de os senhores dos filisteus. Os filisteus também dominavam a fabricação de armas de ferro. Já os israelitas não. Você vê lá na história de Davi, em uma batalha entre Saul e Jonatas contra os filisteus, que os únicos israelitas que tinham espadas eram Saul e seu filho. Os filisteus tomavam muito cuidado. Se os israelitas quisessem afiar algo, tinham que ir até eles para fazê-lo. E eu me refiro a ferramentas agrícolas, não armas. Os israelitas não podiam ter armas. Eles haviam sido desarmados. Se vocês tiverem armas, estarão em apuros. E assim eles foram subjugados. Portanto, foi um momento de grande desânimo. Pessoas sem coragem não conseguem lutar. Sabe o que Deus disse a Josué quando ele entraria na Terra Prometida e teria que lutar contra inimigos muito bem armados? Está lá em Josué capítulo 1, versículo 6. É um belo verso. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Muito bem, veja só. Se você sabe que Deus está contigo, não há razão para ter medo. Deus não disse a Josué apenas para ser corajoso, mas ser muito corajoso. Aliás, Moisés repete essas palavras a Josué antes de morrer. Depois, Deus diz a ele pessoalmente. Josué foi capaz de realizar grandes feitos porque cria que Deus estava com ele. Agora, será que alguém prometeu estar conosco? Jesus disse que estaria conosco até o fim. Então temos que ser corajosos, mesmo diante da ameaça do inimigo. Portanto, a história de Sansão é muito relevante para nós hoje. Muito bem. Vamos para Juízes, capítulo 15. Diz assim: Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá. E estenderam-se por Leí. A palavra Leí significa queixada. Leí recebeu esse nome por causa do que está prestes a acontecer aqui, mas o escritor da Bíblia está utilizando o nome que todos já conheciam. Então eles acamparam naquele vale conhecido como Leí. E o povo de Judá enviou emissários para esse grande exército de filisteus que se aproximava e acampava contra eles com a mensagem: qual é o problema?
Vocês já dominam sobre nós. Já pagamos impostos. O que está havendo? Eu imagino esses homens se aproximando com uma bandeira branca. E aí os filisteus dizem: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele fez a nós. Portanto, em vez dos homens de Judá irem até Sansão dizendo: veja, Sansão, estamos com você, vamos lutar juntos e vencer os filisteus. Ao invés disso, eles dizem a Sansão: ora, você não sabe que os filisteus são os nossos senhores? Ou seja, eles aceitaram o papel de escravos. Você se lembra de quando Israel estava atravessando o deserto, eles diziam o tempo todo: não era melhor quando éramos escravos no Egito? O que acham de voltarmos para o Egito para sermos escravos novamente? Afinal, as cebolas de lá eram muito boas. Eles reclamavam porque Deus lhes dava maná todo dia. Lá havia peixes e cebolas, então valia a pena ser escravo. Você não acha incrível que o passado, não importa o quão ruim tenha sido, sempre parece melhor do que o presente? Sendo assim, estavam prontos a se render. Então, esses 3.000 homens de Judá se aproximaram de Sansão lá naquela rocha e disseram: descemos, replicaram eles, para te amarrar e te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me matarão. E eles lhe disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos, mas de maneira nenhuma te mataremos. Isso não é triste? Que o próprio povo de Deus entregaria o seu herói aos inimigos? Porque veja o que Sansão fez sozinho. Imagine se ele tivesse mais 3.000 pessoas o ajudando. Aqueles homens pertenciam a apenas uma tribo de Israel. Imagine então se todo Israel se unisse a Sansão. O que poderiam ter feito? Quanto mais Deus queria fazer por eles que nunca aconteceu, porque tiveram medo. Acostumaram-se ao fracasso. Mas você sabe que não estamos falando apenas de Sansão e os filisteus. Também estamos falando de Jesus e o pecado. É claro que você não está sendo atacado por uma nação cananeia, mas você é atacado pelo diabo. Mas e quanto a você? Já se acostumou com a ideia de ser escravo do diabo? A Bíblia diz: maior é aquele que está com vocês do que aquele que está com o mundo. Jesus disse: nunca te deixarei. Sabe, os milagres da Bíblia, e já veremos alguns deles, mas eles parecem vir em ondas. Há uma série de milagres e depois longos períodos em que nada acontece. Também há diferentes níveis de milagres. Você vê grandes milagres acontecendo durante o tempo de Moisés, quando saem do Egito e quando caminham pelo deserto também. Também vemos um grande grupo de milagres durante o tempo de Elias e Eliseu. Vemos um grande aglomerado de milagres acontecendo durante o tempo de Jesus e dos apóstolos. E Sansão se destaca como um ponto alto de milagre após milagre. Nem todos os juízes fizeram milagres. Muitos têm histórias fantásticas, mas não podemos chamá-las de milagres. A força de Sansão era um poder sobrenatural que não pode ser atribuída a ele por passar tempo na academia. A força de Sansão era sobrenatural, ela vinha do Espírito do Senhor. Sansão foi amarrado e entregue aos inimigos pelos próprios líderes judeus. Judeus não são hebreus. Um árabe pode ser considerado um hebreu, tecnicamente, porque os hebreus descendem de Abraão, mas a maioria não fala assim. Mas nem todo israelita era um judeu. Os judeus foram em grande parte aqueles que voltaram do cativeiro babilônico. Em grande parte eles eram da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. Quanto às demais 10 tribos do norte, foram conquistadas. A palavra judeus é uma forma abreviada de dizer da tribo de Judá. E Jesus também foi preso e entregue aos romanos pelos judeus. Aos pagãos. Você está vendo uma semelhança aqui na história? Mas sim, no final das contas, os pregos foram cravados pelos romanos. Continuando. Eles disseram: não, a gente só vai te amarrar e te entregar a eles. Não vamos matá-lo. Não queremos sangue em nossas mãos. E Sansão aceita ser entregue voluntariamente. Será que aqueles 3.000 que o prenderam
quando Sansão estava naquela rocha fortificada. Bem, você já deve ter ouvido falar dos 300 de Esparta, que deram trabalho a 1 milhão de persas por causa do local da batalha. Um bom general sabe escolher muito bem o local da batalha. E Sansão estava em uma posição de vantagem. Se ele não houvesse consentido em sua prisão, eles não poderiam prendê-lo. Eles foram até ele tímidos, dizendo: por favor, deixa a gente te prender. Ajuda a gente aqui, tá? Não vamos machucá-lo, só amarrá-lo. Sansão aceitou ser sacrificado voluntariamente. Ele se ofereceu. Está vendo o paralelo? Então ele, com esses 3.000 homens, com os joelhos tremendo de medo, saem da rocha onde Sansão estava para o vale de Leí. E vêm milhares e milhares de filisteus, todo o seu exército preparado, e eles os veem descendo, Sansão amarrado, como um prisioneiro derrotado. E a Bíblia diz: chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro. O que você acha que fizeram os judeus que o trouxeram? Eles bateram em retirada. Fugiram, correram mais rápido que puderam. Deixaram Sansão sozinho ali no campo, mas Sansão não fugiu. Os filisteus foram gritando na direção de Sansão. Estavam animados, empolgados. Pegamos o nosso inimigo. Não há mais nada que ele possa fazer. Há um exército inteiro contra ele agora. No passado ele nos feriu, mas agora estamos prontos para ele. Não há nada que ele possa fazer, e foram correndo em direção a Sansão para pegá-lo. Foi aí que algo maravilhoso aconteceu. Então o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Esperamos que esteja sendo abençoado pelo tema de hoje. Se desejar aprender ainda mais, não se esqueça de solicitar o brinde gratuito de hoje. Certamente será uma bênção que vai mudar sua vida. Temos um livreto digital inspirador que gostaríamos de lhe presentear. Você pode baixar uma cópia digital diretamente para o seu computador ou dispositivo móvel. Para receber sua cópia gratuita, acesse o site apresentado ou ligue-nos no número que aparece na tela. Agora está ainda mais fácil estudar a Palavra de Deus com a Amazing Facts, onde e quando você quiser e, acima de tudo, compartilhá-la com os outros. Conheçam o Congresso Terceiro Anjo. Dos dias 17 a 21 de abril, receberemos palestrantes muito especiais. Doug Batchelor, Barbara O'Neill, entre outros. O congresso será realizado em Sumaré, São Paulo. Acesse campal.terceiroanjo.com para saber mais. Você não vai querer ficar de fora, então inscreva-se já. Eu gostaria de pedir a presença de um voluntário aqui à frente. Jamie, você pode vir aqui? É uma coisa bastante interessante e eu queria ilustrar para vocês. Em um dos meus bolsos aqui eu tenho um pouco de fio dental. Abra suas mãos assim. Isso mesmo. Agora eu vou colocar aqui no seu dedo, mantenha-os na mesma distância. Meu dentista adora me dar fio dental. Eu tenho uma coleção de caixas lá em casa por causa disso. Muito bem. Dê um puxão aqui. É bem forte, não é? Eu não consigo partir. Muito bem. Vire um pouquinho para cá, na câmera. Muito bem. Bom, isso daqui já é difícil de partir. Imagine 2 cordas. Cordas novinhas em folha. E eu imagino que eram cordas bem grossas, tipo para segurar âncoras. E eles não colocaram apenas uma, colocaram 2 cordas. O amarraram por inteiro, cheio de nós. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. E ele quebrou aquelas cordas como se fossem fios de linho queimados no fogo. Muito bem, põe atenção aí. Foi desse jeito. Muito bem, você é um filisteu correndo na direção de Sansão para aprisioná-lo, e ele está amarrado com aquelas grandes cordas. Então o Espírito do Senhor vem sobre ele e pá! Você não ia parar? Eles não estavam esperando aquilo. Ele destruiu as cordas que o prendiam. E seus inimigos pararam imediatamente. E ele pensou: o que farei agora? Ele olha ao redor e o Senhor provê.
E as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram de suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão. E ele a tomou em suas mãos. É incrível como Deus tem o costume de prover exatamente o que você precisa, bem na hora certa. Eu acho interessante que... Veja, Davi precisou de 5 pedras lisas, e lá estavam elas quando ele precisou. Milhares de pessoas estão com fome. O que vamos fazer? Disseram. Bem, tem um garotinho aqui com 5 pães e 2 peixes. Deus provê quando mais você precisa, e não exatamente o que você espera, pode ser de uma maneira muito humilde. Deus provê no momento de maior importância. Você já leu 1 Coríntios 10, versículo 13? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então lá está Sansão, todo amarrado, 1000 filisteus ao redor dele, na verdade milhares, que ele matou apenas 1000. Mas havia um exército, mas ele podia ter desanimado e dito, acabou. Mas Deus disse que usaria para derrotar o inimigo. Deus proverá um meio de escape. Você já se sentiu pressionado por um tsunami de tentações e você pensa, como vou escapar disso? Não há nada que eu possa fazer, mas se você orar, Deus proverá uma queixada de jumento. O Senhor lhe proverá alguma coisa que você poderá usar para lutar contra a tentação. Nunca desista. Se você orar, o Espírito do Senhor virá sobre você. Ele lhe dará algo para lutar contra essa tentação. Deus esvaziaria o céu de todos os anjos, ao invés de deixar que sejam desnecessariamente vencidos aqueles que confiam nele. Você crê nisso? Eu creio. Deus sempre provê algo. Pode não ser uma bazuca, pode não ser a espada de Golias, pode ser apenas uma queixada de jumento, mas nunca subestime o que Deus provê, ainda que seja simples. Muito bem. Sabe o que é isso? Isso em minhas mãos é uma queixada de jumento. Então, isso estava caído ali no chão. Sansão quebra suas cordas, o exército fica paralisado e ele diz, graças a Deus, eu precisava disso. Agora, você deve estar pensando, não podia ser uma lança? Ou um capacete? Ou mesmo uma boa espada? Uma metralhadora? Alguma coisa mais compatível para vencer um exército? Mas o que Deus providenciou? Um osso. De quê? Veja, Deus já não utilizou um jumento para grandes coisas? O Senhor providenciou milagrosamente um jumento para que Jesus fosse proclamado rei? Um jumentinho. O Senhor não permitiu milagrosamente que uma jumenta repreendesse um profeta rebelde? Um jumento representa humildade. Portanto, é comum que Deus utilize métodos humildes para realizar grandes obras. Sansão simplesmente aceitou. E eu não acho que eles foram ao ataque quando o Espírito do Senhor veio sobre ele. Veja, o que aconteceu quando o Espírito do Senhor veio sobre Davi? Ele correu em direção a Golias. Você faria o mesmo? Quando o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e veja, ele poderia ter pensado, bom, é melhor eu proteger minhas costas, deixa eu lutar contra uma parede, eles poderiam atirar flechas contra mim, lanças, é melhor eu me proteger. Mas acho que ele pegou a queixada de jumento e correu em direção ao exército. Eles não tiveram reação. É como se a mente deles estivesse funcionando em alta velocidade. Vocês já viram aquelas filmagens de fotos da natureza e mostrando sementes se quebrando lentamente, saindo do chão, e claro, são câmeras especiais. Já viram quando eles filmam projéteis se movendo em câmera lenta? Acho que Sansão meio que viu as coisas se moverem em câmera lenta.
De repente, ele passou a ver os filisteus olhando para ele dizendo: Oh, não, Sansão! O que faremos? Eu estou exagerando, mas eu acho que foi algo parecido com isso, de verdade. Sua mente se movia tão rápido que ele simplesmente correu em direção àquele exército e eles nem souberam o que fazer. Mas há um outro detalhe: esse osso aqui está seco. Se esta carcaça estivesse fresca, haveria outra parte aqui. Funciona como uma alça. Era uma mandíbula fresca, o que quer dizer que era muito dura também. E lá foi ele na direção dos filisteus. E a Bíblia diz que ele matou mais de... Deixa eu colocar isso aqui. Ele matou mais de 1000 homens. E disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou de sua mão a queixada, e chamou-se aquele lugar de Ramate-Leí. Veja, eu queria que você pensasse na aparência de Sansão. O que se destaca nele? Os músculos? Existe algum verso dizendo que ele tinha grandes músculos? Não existe. Ela diz que ele tinha cabelo comprido. Porque era um nazireu. O nazireu tinha algumas peculiaridades, e a primeira delas é que ele não come uvas. Nada de uvas. E nós vimos que ele ia a banquetes cheios de uvas. Ele também passava em meio de vales cheios de vinhas. Ele matou um leão em uma vinha. Ele não podia consumir nem mesmo uva passa. E, além disso, ele não deveria tocar nenhum cadáver. E ele não apenas matou muitas pessoas, como também tirou mel da carcaça do leão. E agora ele está segurando uma mandíbula imunda. Acho que quando ele largou aquele osso, ele pensou: errei mais uma vez. Mas, apesar da fraqueza dele, Deus ainda o usou. E eu acho que esse é um ponto muito importante. Quantos não pensam: eu gostaria de ajudar a Deus, mas não sou digno? Queria dar estudos bíblicos, mas não me sinto pronto. Eu queria alcançar as pessoas, mas eu não me sinto preparado. Já pensou coisas assim? Eu sou pastor e já pensei isso. O que me anima muito é quando eu leio Jesus enviando os 12 apóstolos para pregar. Eles voltam da pregação e dizem: Senhor, até os demônios se sujeitaram a nós. Vimos grandes milagres acontecendo. Os doentes foram curados, os mortos ressuscitados. A Bíblia relata muitas coisas impressionantes que os apóstolos fizeram. Ainda assim, Jesus disse a Pedro: Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quando te converteres. Quer dizer, então, que Deus é capaz de usar pessoas que não estão 100% convertidas? Hã? Os discípulos disputavam entre si para ver quem era o maior. Eu posso dizer a vocês que lutar as batalhas de Deus com as ferramentas que você tem pode fazer parte do seu processo de conversão. Não espere até sentir que pode fazer tudo perfeitamente, do contrário, não fará nada. Quando se sabe que algo é a vontade de Deus, haja pela fé e apenas faça. O diabo sempre vai jogar na sua cara que você não é digno. Continuando. Então Sansão joga aquele osso para longe. E na época desta batalha, Samuel ainda era jovem. Ofni, Finéias e Eli haviam morrido. Samuel ainda era jovem quando isso ocorreu. Então, eles meio que olhavam para Sansão como seu general. Ele foi capaz de resistir por 20 anos os ataques dos filisteus. Eles provavelmente não pagavam mais impostos para eles, tinham liberdade e independência. Mas depois de 20 anos, começaram a negociar novamente com os filisteus, envolverem-se novamente. Mas sabe, eu acredito que Sansão estará no céu. Apesar da fraqueza dele, veja o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Sansão também fez isso, não foi apenas Daniel? Extinguiram a violência do fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Escaparam ao fio da espada.
Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Certa vez Moisés perguntou: como um de vocês pode perseguir 1000? É interessante que ele tenha dito 1 contra 1000. Sansão não perseguiu 1000. E por quê? Porque o Espírito de Deus veio sobre ele. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá muitas pragas, mas também diz que nenhuma chegará à tua tenda. Diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará perto de ti. Somente com os teus olhos contemplarás a destruição dos ímpios. Eu quero ter o Espírito do Senhor, você não? Quero aprender com a história de Sansão e não cometer os mesmos erros. Deus gostaria muito de ter dado a vitória ao seu povo, mas eles não confiavam nele. Deus quer dar a vitória a vocês, meus amigos. Confiem nele. Sabe, Jesus carregou sua cruz até o alto da colina para te dar a vitória sobre o pecado que te oprime, para que você seja livre.